Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje, tratando a economia como ciência, eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer um absurdo. Os juros no consumo não são tão altos no Brasil. É, não são. Existem coisas no Brasil que fazem os juros ao consumidor para o consumo de linha branca, de roupas, até de alimentos, e até para pequenos empreendedores, para que os juros deles sejam mais baratos do que a taxa base de juros. Isso leva a distorções da Selic. Isso leva a distorções da política monetária que o Banco Central precisa fazer justamente para assegurar o consumo via política monetária. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou citar artigos, eu vou citar economistas, né, principalmente Maquiarella, que houve no governo Temer em 2017, se eu não me engano, em que ele facilitou, permitiu a discriminação de preços, se você vai comprar no dinheiro ou se você vai comprar no cartão, seja à vista, tal, em que antes não poderia se fazer a diferenciação, né, se você fosse comprar R$ 10 no mercado, se você fosse pagar no dinheiro ou se você fosse pagar no cartão, o comerciante não poderia dar desconto para o dinheiro. Houve uma querela aí de permitir a diferenciação justamente para combater este problema aqui, que é óbvio se você parar para pensar, mas não é óbvio se você, principalmente se você tiver uma cabeça de financista, tá? Porque os financistas só pensam em juros na hora que eles estão falando de juros do rendimento da Selic para você colocar o seu rico dinheirinho, mas para a produção, normalmente os financistas não pensam muito. Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. Pessoal, se o botão de hype estiver disponível, apertem o hype. Está horrível. Tempo de vacas magras aqui na visualização do YouTube. Ajudem esse canal, compartilhem, inscrevam-se. Sigam em todas as redes sociais, o link está na descrição. Nós temos nosso curso Economia para Finanças aí, o link também está na descrição. Bem, pessoal, veja, os juros do brasileiro são altos. Inclusive ontem, se eu não me engano, o Banco Central estabelece a Selic a 15% ao ano. Mantém a taxa base de juros a 15% ao ano. A Selic. A Selic, a esse nível, ela é para segurar a velocidade de circulação da moeda, segurar a liquidez, para que assim as pessoas consumam menos e se mantenha o hiato inflacionário tenda a diminuir. Ou seja, que a pressão de custos inflacionários, em que as empresas não conseguem atender a demanda, diminui e as empresas possam baixar preços. Né? Isso funciona? Isso funciona. Só que isso gera outras distorções, por exemplo, seu próprio Lara Rezende diz. Só que, num outro campo, num campo mais ortodoxo, há uma outra discussão importante. A discussão que eu quero trazer aqui hoje. A discussão de que os juros não são tão altos no Brasil. Quem defende de determinada maneira isso aí? Quem defende de uma determinada maneira isso aí? Samuel Pessoa, Fernando de Holanda Barbosa e Marcos Lisboa. Principalmente numa querela aí que houve em 2000 e deixa eu pegar até aqui, foi em 2017 que autorizou a diferenciação de preço, pagamento por dinheiro, débito ou crédito nos comércios, que antes não poderia haver diferenciação. Léo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Veja, o sistema financeiro brasileiro é muito bem regulado e ele é muito bom. Porém, o sistema brasileiro é sui generis. Conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, estas coisas podem existir como tradução em outros países, principalmente fora da América do Sul, mas não existem da forma como existem no Brasil. Conta corrente é uma coisa um pouco estranha para os países europeus da forma que existe no Brasil. Tanto que as novas contas de fintechs, essas coisas que estão se fazendo no Brasil, já são coisas mais próximas das contas europeias, que na verdade o que você tem ali é um saldo, como se fosse o que no Brasil seria uma e-wallet, né? É um saldo que você tem, não é bem uma conta corrente, né? É um saldo que você tem junto à financeira. E as transferências entre contas correntes, a liquidez que a conta corrente tem no Brasil, são coisas muito distintas, herança da capacidade dos bancos brasileiros de viver sobre hiperinflação, tá? Ou inflação muito alta. E o cartão de crédito, que é o ponto da análise para o start aqui, para o começo, é o seguinte: os juros de cartão de crédito no Brasil são um dos juros, o cartão de crédito tem, o cartão de crédito no Brasil tem os juros mais baixos do mundo. Léo, como assim? Léo, é 144% ao ano, ou agora limitou para 100%, né?
É 100% ao ano? Que absurdo que você tá falando. Não, não é. Os juros do cartão de crédito não é 100% ao ano. Em economia, não me importa direito. Em economia, juros é o pagamento pelo preço do dinheiro. Quando você está adimplente, ou seja, quando você está pagando o contrato. Quando você entra em inadimplência, ou seja, quando você não está mais pagando mais, isso para a economia não é mais juros. Isso é mora, isso é multa, mas não é mais juros. Os juros do cartão de crédito no Brasil é zero. É zero. Você consegue parcelar em 10, 12, até 18 vezes sem juros. Com juros de 0%. Você consegue parcelar. Você consegue fazer o parcelamento. Você vai comprar uma geladeira de 6 mil reais, você consegue parcelar em 10 vezes de 600. Isso não existe em qualquer outro lugar do mundo. O pagamento no cartão, em que você vai com o seu cartão de crédito e compra no cartão de crédito e paga no final do mês, ou seja, você não está parcelando nada, você só está pagando as contas, depois vai vir a fatura, você vai pagar. Isso existe, só que não se chama cartão de crédito, se chama overdraft. Por quê? No resto do mundo, né, nos Estados Unidos e na Europa, o resto do mundo, você não está falando. Não, estou falando das economias mais relevantes, tá? Realmente estou falando das economias mais relevantes. Estou incluindo aqui a Rússia, estou incluindo aqui o leste europeu, né, os países fora a antiga cortina de ferro, mas ainda não na União Europeia. Eu também estou os incluindo. Nesses países, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, nos países do G20, nos países da OCDE, você tem o seu cartão, e o seu cartão não tem crédito obrigatoriamente. O seu cartão é como se fosse um cartão pré-pago. Os melhores clientes, os clientes que têm um histórico junto ao sistema financeiro, eles começam a receber um negócio chamado overdraft. Se eu não escrever errado, overdraft. Que é algo semelhante ao cheque especial. Algo semelhante, tá? Ao cheque especial. Que é isso, você passa no seu cartão e você tem normalmente de 30 a 45, normalmente são 45 dias, para você pagar tudo aquilo ali com 0%. Porém, você tem a taxa de administração. E a taxa de administração, normalmente aí são coisa de 2, 5, até 10 dólares por mês para você manter o overdraft ativo. Então há uns jurinhos, tá? Mas aí os juros na verdade, é o custo efetivo total. Nesses países, se você quiser comprar uma geladeira, você vai comprar uma geladeira, vamos fazer em real, só para ficar equivalente, tá? Se for comprar uma geladeira de 6 mil reais nesses países, você vai lá, eu quero comprar uma geladeira. Eu vou comprar uma geladeira na Europa e ou eu tenho um overdraft de 6 mil, ou eu tenho dinheiro do meu salário, ou eu vou lá e compro 6 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter no overdraft, eu vou ter 45 dias para pagar de volta essa geladeira. Ou eu posso rolar isso aqui, e normalmente no overdraft, após 45 dias, você tem que pagar no mínimo 10% da fatura, e o saldo você roda aí de 10 a 15%, 10 a 15% de juros. Ao ano, ao mês, Léo? Não, lá é ao ano, muito mais barato que o Brasil nesse caso. Ao ano, então não é um juros tão alto. Então, se você for pagando 10% disso aqui, você está se financiando via overdraft, você não está em inadimplência, você está. O próprio contrato do overdraft funciona assim. Você vai pagando 10%, então eu paguei 10%, paguei 5.400, aí 5.400 vai rodar uns jurinhos ali de 1,5%, 2%, porque eu deixei correr um mês, aí eu vou pagando, eu vou demorar aí um ano, eu vou demorar aí um ano e pouco para matar os 6 mil e eu vou pagar uns juros aí de 15%, em média, tá? Muito bem. Isso aqui é como funciona na Europa e nos Estados Unidos. Se você quiser parcelar, ou você vai no banco e você pega uma linha de crédito. Aí tem vários nomes, KP alguma coisa tal. Você pega uma linha de crédito e você vai pegar 6 mil e vai pagar 6 mil para o comércio, vai receber a geladeira e aí você tem uma dívida bancária, que vai estar em juros um pouco mais barato, 9, 10 mesmo tal. Só que aí é crédito pessoal. Aí é seu relacionamento com o seu banco. Beleza? É assim que você compra na Europa, nos Estados Unidos, no leste europeu, na Armênia, na Geórgia, na Rússia. Tá? Muito bem. Como funciona no Brasil? Eu vou na loja, eu vou nas Casas Alagoas, por exemplo, para não falar outro nome, eu vou na qualquer loja de varejo aí do Brasil, e eu vou comprar geladeira de 6 mil. Eu passo no cartão em 10 vezes sem juros. Eu vou pagar 10 parcelas de 600 reais. Acabou. Veja que os juros do parcelamento, para eu pagar, se eu quiser pagar
essa geladeira na Europa em 10 vezes, eu vou pagar uns juros de 15% ao ano. No Brasil, para eu comprar esta geladeira, é evidente que eu estou fazendo em reais, só para vocês entenderem. Se eu quiser comprar no Brasil essa geladeira, eu vou pagar uns juros de 0% ao ano. Ah, Léo, mas existe os juros do cartão de crédito por inadimplência. E no Brasil, normalmente, você não paga nem a anuidade do cartão de crédito. Na Europa, nos Estados Unidos, é difícil você conseguir a gratuidade da anuidade. No Brasil não é tão difícil. Você vai pagar R$ 600 por mês durante 10 meses. Você está sem juros. Contanto que você não entre em inadimplência, contanto que você não entre no rotativo do cartão de crédito. Ah, Léo, mas aqui você já está falando rotativo. Não, o overdraft funciona assim. Você tem 45 dias de carência e, contanto, e se você entrar, não tem problema, você faz financiamento normal. Isso aqui não é inadimplência, você não prejudica o seu histórico de crédito. Overdraft funciona assim na Europa. Tanto em conta como em cartão, aí depende do país. Ou se você vai ir no boleto, se você for no banco, você pegar o dinheiro e se é um crédito pessoal, aí você tem que pagar o dinheiro para o banco de volta. Que é 10, 15%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do país. No Brasil, não. No Brasil, eu quero comprar uma geladeira de 6 mil, eu pago 10 vezes sem juros. Acabou. Contanto que eu não caio na inadimplência. No Brasil, eu quero pagar uma passagem para ir para Disney 10 vezes sem juros. Acabou. No Brasil, você não cobra juros no consumo. Vocês entendem isso? A política monetária brasileira é doida. É louca, louca, louca. Por quê? Como diria a música. Por quê? Se a taxa de juros da Selic é para segurar o consumo e permitir que a indústria, que a agricultura, que o comércio tenha dinheiro para aumentar a escala produtiva e assim diminuir a inflação de custos, nesse mesmo tempo em que a taxa de juros está 15% ao ano, você tem uma taxa de cartão de crédito zero. Então, que juros que está sendo segurado? Por isso que o ajuste via Selic no Brasil é um ajuste plenamente recessivo. E que você tem que aumentar o sarrafo da taxa de juros lá em cima. Samuel Pessoa fala isso. Marcos Lisboa falou isso também. Portanto, a diferenciação que pode acontecer é o seguinte: você pega e fala o seguinte, não, eu quero pagar a geladeira à vista. Muito difícil te darem um desconto maior que 10%. Muito difícil, muito difícil. Eles vão te dar um desconto de 5%. Um desconto de 5%, se muito. Que vai ser a taxa de operação do cartão, da maquininha. Que aí não é juros, é taxa de serviço do meio de pagamento. É uma taxa de serviço, não é uma taxa de não é uma taxa de juros mesmo, não é preço de adiantação, só de adiantamento. Só que, de qualquer maneira, nós estamos falando de custo efetivo total. Então, por custo efetivo total, de fato, ao parcelar no Brasil, você tem um juros mais ou menos aí de 5%. Gente, é um juros de 5%. Se eu vou comprar uma geladeira, comprar um fogão de R$ 1.000, se eu pagar em 10 vezes sem juros, vai ser R$ 100, certo? Se eu chegar e falar, não, eu quero pagar à vista, quanto você me dá de desconto? Ah, eu tiro a taxa do cartão. E você vai pagar aí R$ 950 em vez de R$ 1.000. Eu vou pegar e vou parcelar. Por quê? Se eu pego R$ 1.000 e coloco na Selic, vai me render R$ 1.150 em um ano. Se eu faço parcelamento em 12 vezes sem juros, eu tô pagando aí, eu vou pagar só R$ 1.000 num desconto que eu teria 950. Vocês entenderam? Não faz isso no Brasil, existe o parcelamento sem juros. Isso não existe no resto do mundo. Ah, Léo, isso é só para consumo. Mas veja, a taxa Selic, a política monetária para controlar a liquidez da economia teria que ir sobre consumo. Para você fazer uma viagem, para você parcelar operação, por exemplo, de micro e pequena empresa. As micro e pequenas empresas, elas têm a capacidade no Brasil, com cartão de crédito de CNPJ, ou até nos atacarejos, que os próprios atacarejos dão um cartão de crédito para isso. Por exemplo, você tem uma pizzaria, você tem uma lojinha de bairro. Você vai no atacarejo, você compra e faz a sua compra de estoque. Você faz a sua compra de estoque, você gasta ali 2, 3 mil reais de mercadoria. Por exemplo, você tem uma pizzaria. E, pessoal, pizzarias empregam bem no Brasil, tá? Tem muita gente com dinheiro, com pizzaria, tem muita gente que sustenta a família sendo pizzaiolo, sendo entregador de pizzaria. Hoje as entregas são terceirizadas, né? Mas enfim. O cara, o dono da pizzaria, uma pizzaria de pequeno, médio porte, ele vai no atacarejo. Né? Ele vai no atacarejo e compra R$ 2.000 de mercadoria. Por quê? Ele está aplicando essa mercadoria, ele está comprando insumos
para a produção. Então, pessoal, que vocês que estão aqui no canal há muito tempo, o que é esses R$ 2.000 que ele está usando? É capital financeiro. Isso aqui não é consumo, isso aqui é capital financeiro. Se ele está usando esse dinheiro para capital financeiro, que é para rodar a produção, porque em cima desses R$ 2.000 ele vai conseguir fazer R$ 10.000 em pizza para revenda tal, isso não é lucro, tá, gente? Porque tem o pagamento do aluguel, o custo de depreciação do capital, esse tipo de coisa. Só que com 2.000 ele consegue fazer 10.000 de pizza. Beleza? Beleza. Isso aqui vai ser a receita. Tá? Muito bem. Então ele está colocando dinheiro na produção. Quando você vai produzir, você tem que pegar dinheiro e investir. Tá? Se o camarada tem um cartão de crédito com limite de 2, 3, 4, 5 mil reais, ele vai no atacarejo e compra farinha, queijo, azeitona, embutidos para fazer pizzas, esse tipo de coisa, ele compra toda a mercadoria, dependendo até carvão, ou o que quer que seja, lenha. Não, a lenha ele vai ter que comprar do fornecedor. Mas enfim, ele vai lá, compra refrigerantes para revenda, esse tipo de coisa, coloca lá na pizzaria dele. Vocês entendem o seguinte, se ele faz isso na primeira semana do mês, ele faz isso na primeira semana do mês. Ele faz agora no começo de fevereiro, na primeira semana de fevereiro. Ele vai ter que pagar o cartão de crédito na primeira semana de março. Certo? Ele só comprou e deixou esses 2.000. Ele vai ter que pagar esses 2.000 aí em março. Vocês entendem que o cartão de crédito está entrando como capital de giro. Isso aqui é o cartão de crédito que não entra no M1, no M2, no M3 e tal. O cartão de crédito, que é uma operação financeira simples para consumo, está sendo usado para a produção de capital de financeiro. O cartão de crédito está financiando a produção. Em cima do. Ele passou o cartão de crédito, comprou R$ 2.000 de mercadoria, ele fez R$ 10.000 de faturamento, né, de receita. Ele pega com esses R$ 10.000 de receita, ele paga o cartão de crédito. Vocês vejam que ele não colocou dinheiro na produção, pelo menos nos insumos. É lógico que ele tem o lugar que ele vai produzir, tudo. Mas, veja, isso é financiamento da produção. Como que seria? E se ele tiver um mês ruim, o que ele pode fazer? Ele pode refinanciar, ou até os atacarejos permitem compras em 3, 4 vezes sem juros. Nós estamos falando de compras 3, 4 vezes sem juros. Existem nos atacarejos. Você pode comprar 3, 4 vezes sem juros. E a própria pizzaria, por exemplo, tem que comprar lenha. A pizzaria tem que comprar gás, ou o que quer que seja. A pizzaria tem uma outra forma de financiar sua produção sem juros. Qual? Ele liga para o fornecedor de lenha, né, fornecedor de madeira. O fornecedor de madeira vai entregar R$ 1.000 de madeira, né, para o forno. Tá? Como é que ele vai pagar? Ele vai pagar à vista? Não. Ele vai pagar 30, 60, 90, por exemplo. Ou ele vai pagar 15, 45. O que é isso? Ele vai pagar, ele recebeu dia 1º de fevereiro, ele vai pagar dia 15 de fevereiro e ele vai pagar dia 1º de março. 15, 30. Ou ele vai pagar 30, 60. Ele recebeu dia 1º de fevereiro, ele vai pagar dia 1º de março e 1º de abril. Ele vai dividir em 2 vezes. 1º de março, 1º de abril. Isso é o financiamento do comércio. Mas quem está financiando a produção? A companhia que está entregando para ele madeira. Esta empresa está financiando a produção da pizzaria de determinada maneira. E não é um banco, é uma dívida privada, é uma duplicata ou um boleto bancário. Vejam, isso é crédito não bancário. Isso é crédito entre particulares. Aí vocês vêm falar que quem cria dinheiro é o Banco Central. Não é. Não é o Banco Central. O Banco Central não consegue segurar a criação de dinheiro. Quem está criando dinheiro aqui? Duplicata. Ah, mas se não pudesse fazer duplicata, se não fosse... Não tem problema, promissória. Você vai combater promessa de dívida? Não pode. Então eles estão criando dinheiro. Aqui mesmo, esses R$ 2.000 de insumo, se eu não fizesse no cartão de crédito, o cara poderia fazer apalavrado, poderia fazer em promissória. É fornecedor. Se ele estivesse comprando, por exemplo, em vez dele comprar no atacarejo, ele estivesse comprando direto do laticínio o queijo, direto do moinho o trigo, direto da indústria de embutidos, né, de produtos suínos, se ele estivesse comprando os embutidos e tal, ele poderia financiar dessa maneira. Veja que a produção está sendo financiada, né, a produção para consumo, já que é uma pizzaria, está sendo financiada sem juros. Ah, Léo, mas se ele está comprando 1.000 de madeira, se ele pagasse à vista, ele poderia pagar R$ 900, uns 10% de desconto. Não é bem assim. Não é bem assim, o desconto existe, mas também não é tanto. Por quê? Porque a empresa de madeira também vive no fluxo, não faz muita diferença para eles. E outra coisa, aí paguem seus impostos, tá?
Só que no comércio, principalmente esses comércios que são importantes, empregam muita gente, mas são muito descentralizados, ah, o não financiamento está mais conectado com a falta de pagamento de impostos, ou seja, o camarada pegar e falar assim, ó, eu vou comprar essa madeira, eu vou pagar à vista, no dinheiro, porque aí você faz sem nota. Fazendo sem nota é 20% mais barato. Isso existe. Receita Federal, eu não estou falando que deveria ser assim, estou falando que é um dos problemas monetários brasileiros, tá? Mas isso existe, tá? Então é mais camuflado com você pagar à vista no Brasil é mais semelhante no comércio entre empresas revendedoras ou nos insumos entre empresas é mais semelhante com a sonegação do que com o problema do desconto do pagamento, tá bom? Léo, tem estudos que falam isso? Tem sim. O Samuel Pessoa, vejam os artigos dele na época de 2017, tá? Vejam também o pagamento, vejam também o que o Marcos de Boa falou isso nessa época. O FGV IBRE fez uma nota técnica e texto de conjuntura que discutia os preços implícitos, os spreads embutidos, o impacto no parcelamento do consumo. Isso foi em 2017 também, tá? O IBGE não que, porque eu tô pulando, mas veja, tudo isso aqui mostra que o IPCA não é tão acurado para dizer o taxa de custo do Brasil. A taxa de custo não, o IPCA e o IGP não são tão acurados para dizer quanto custa a produção no Brasil. Por quê? Porque você tem muitos preços que estão sempre nos preços com juros, só que o juros já está aplicado na economia brasileira, porque você vai falar, Léo, a geladeira parcelada ali, de fato, o cara já está colocando juros embutido, porque o financiamento não se dá pela credora do cartão de crédito, o financiamento se dá pela empresa que está te vendendo a geladeira. Sim, e aí você vai falar, então já está embutido. Já, mas você não consegue tirar esse embutido. Evidente que o juro já está ali, a taxa base de juros da economia está ali. Por quê? Porque a fábrica de fogões, a fábrica de geladeiras, paga estes juros para produzir um bem de capital, um bem de produção, né? Para utilizar o seu bem de capital para produzir um bem de consumo. Evidente, só que você não consegue desembutir. E isso aumenta o juro, isso aumenta o custo das coisas. A taxa de juros mais alta aumenta o custo dos produtos com o tempo, não automaticamente. Isso gera inflação. Porém, a capacidade de consumo continua, porque as pessoas continuam com juro, continuam com parcelamento, continuam com crédito, continuam com capacidade de consumo. E nas empresas, nas pizzarias, nas padarias, nos mercadinhos de bairro, eles conseguem comprar de atacarejos ou comprar de fábricas tal com parcelamento via fábrica, com parcelamento via cartão de crédito nos atacarejos. E isso diminui a eficácia da política monetária. Os juros no Brasil, para o consumo, não é tão alto, mas para a produção é altíssimo. Vocês entendem? E isso gera distorções. Léo, então você está falando que tem que aumentar os juros? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o Banco Central deveria saber isso. O Banco Central deveria ver que a capacidade da política monetária de enfrentar a inflação e a liquidez é baixa. E veja, o cartão de crédito não cria dinheiro propriamente. Por quê? Porque quando eu parcelo a geladeira, eu sou a loja, eu estou parcelando um fogão de R$ 1.000. Quando eu parcelo em 10 vezes, eu estou parcelando em 10 vezes. Eu vou receber pingado durante 10 vezes. Eu vou receber R$ 100 durante 10 meses. Porém, eu posso chegar no banco e fazer a chamada operação fumaça. Eu vendo o direito de recebimento do cartão de crédito e o banco me adianta. O banco me adianta cobrando uns juros. Só que quem está absorvendo o custo? Eu. E eu poderia repassar isso para o cliente? Poderia. Só por que eu não repasso? Porque eu deixo o preço base já o preço faturado. Isso aumenta o custo para toda a sociedade. Então, o que é melhor para mim, se eu não consigo um desconto maior, eu pego e parcelo. Acabou. Mas por quê? Porque os preços do comércio, os preços do atacado, os preços do varejo, perdão, os preços do comércio estão já indexados aos juros. Porque o camarada que está vendendo geladeira, o camarada que está vendendo fogão, o que ele faz? Ele já desconta o cartão de crédito junto à maquininha e ele recebe um adiantamento da maquininha. Ele financia, ele recebe o adiantamento, ele vende aquele direito creditício. E a fábrica de lâmpada, a fábrica de laticínios, a ensacadora de arroz, quando vendem ao comércio, quando a ensacadora de arroz vende uma carga de arroz de R$ 1.000 e ela aceita receber 30, 60, o que ela faz? Ela vende essa duplicata ou para o banco ou para a factory.
E ela vai receber aquilo ali pagando 7, 10% ao mês para adiantar o valor. Mas se ela está fazendo isso, por quê? Porque ela já colocou isso embutido na taxa. Ela já embutiu na taxa de venda. Ou seja, os juros no Brasil aumentam o preço na cadeia produtiva. Mas o consumidor não sentirá a redução desses juros. Você entende o que eu quero dizer? O consumidor sempre consegue parcelar. Por quê? Porque os juros já está na cadeia. Isso são distorções microeconômicas. Isso é muito bem apontado pelo Samuel Pessoa e pelo Marcos de Lisboa. Leiam as polêmicas, infelizmente, são polêmicas de jornal, são colunas. A FGV abordou isso aí também, principalmente na parte que ela trata de GPM, mas são colunas, não se fez um corpo de artigos sobre isso. Tá? E tem uma outra coisa que é sobre Uber, eu vou tratar isso aí sobre Uber e sobre o financiamento também da produção. E aqui é um outro ponto, também para a produção, que é uma coisa que vocês não entendem como produção. Por exemplo, carros por aplicativo, né? Tipo Uber, 99, esse tipo de coisa. Fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, o camarada consegue comprar o carro com uma taxa de juros mais baixa que no Brasil. Por quê? O custo do consumo é mais barato no Brasil para juros. Porém, para carros e para imóveis é mais alto no Brasil. Justamente porque aí não dá para você pressionar o cartão de crédito, o capital é mais alto, né? O capital mobilizado é mais alto. E aí os bancos e as financeiras realmente cobram uma taxa maior que a taxa base de juros. Carros e casas, imóveis, são bens de consumo. Se forem comprados com o intuito de produzir, você comprar uma casa, um terreno para alugar ou para utilizar para a sede de uma empresa, essa casa, esse terreno, são capital físico. Eles são capital. Eles são bem de capital. Bem de capital é muito pesado, mas eles são capital. Se o carro que você está comprando é para você passear, esse carro é bem de consumo. Se o carro que você está comprando é para fazer Uber, é para fazer entrega de aplicativo, é para ser táxi ou qualquer outro tipo de coisa que você queira prestar um serviço de transporte, você está comprando bens de capital, você está comprando fator de produção. Para tanto, você precisa de dinheiro. Então, você vai pagar um juros maior que a taxa de Selic para comprar esses bens de capital ou bem de consumo. Muito bem. No resto do mundo, os juros é mais baixo, porque a taxa base de juros é mais baixa. Porém, uma vez que você já tem o carro, ele é capital físico para produção, contanto que se você está usando para aplicativo, né? E aí, depois de um tempo, você vai precisar fazer a revisão do carro. Ou você vai precisar trocar pneu, trocar óleo, trocar fluido, esse tipo de coisa. Vamos supor que aí, quando você for fazer tudo isso, deu 5 mil reais o preço da revisão. Tá? Se fosse fora do Brasil, você teria que pagar esse valor à vista. Ou usar o seu overdraft do cartão de crédito, ou você fazer até um parcelamento. Nas próprias lojas, em alguns países da Europa e Estados Unidos, você tem ali um setor em que faz o próprio parcelamento para você, como se fossem os antigos boletos no Brasil. Boleto bancário. Para parcelamento, né? O carnê, perdão. Aí você teria que financiar. Né? O financiamento aí vai correr de 9% a 15%, aí depende do seu histórico de crédito, depende do país, depende de um monte de coisa. Porém, no Brasil, você tem uma facilidade, que é o cartão de crédito. Léo, é a mesma coisa da falando da geladeira? Não. Porque isso aqui é para produção. Isso aqui é para a oferta de bens e serviços. Porque o Uber, o 99, a pessoa que faz a direção para o aplicativo, a pessoa que ela é um empresário, ela é um microempreendedor, ela está microempreendendo. O carro é fator de produção, ela é capital humano, a pessoa. E o pneu, o óleo, o combustível, tudo isso são insumos. E os pneus, o freio, tudo que ela precisa de peça mecânica para o carro, ela está financiando, ela pode financiar via cartão de crédito em 10 vezes, sem juros. Ela está financiando em 10 vezes sem juros. Isso aqui é capital de giro, financiado via cartão de crédito, sem juros. Léo, isso é ruim? Não, é bom que a economia tenha juros baratos, tal, mas vocês entendem que isso é um juros baratíssimo. Isso leva a distorções. Isso leva a distorções porque é mais barato você ser Uber e financiar a sua própria produção via cartão de crédito. É mais barato você abrir padaria, pizzaria, que você possa comprar em atacarejos. Você ter uma loja de lâmpadas, para revender cabos elétricos, para revender peças de material de construção, para você revender sapatos, porque a própria fábrica te financia a produção.
e a fábrica tem o ônus de revender os seus títulos creditícios. É mais barato para você fazer isso, você trabalhar na descentralização, você trabalhar sem escala, mas trabalhar no pequeno comércio, é mais barato e a taxa de lucro é melhor, porque aqui você já está poupando 5, 6%. Você já está poupando aqui, por exemplo, você já tem um ganho operacional de no mínimo 15% ao ano. Que é a Selic, mas você não tomaria via Selic. Ah, mas compensa pelo valor do carro. Sim, porque o custo de financiamento do carro também é alto. Porque o carro realmente você paga acima da Selic. Mas se você tivesse que pagar as manutenções e essas coisas com juros, não compensa uma com outra. Então os juros absolutos no Brasil são tão altos. Se você precisasse de capital de giro para produzir no Brasil, pegar empréstimo no banco, e vamos supor que a Selic estivesse baixa, então fosse 10% ao ano direto, na linha de crédito para você tomar. Crédito empresarial, 10% ao ano. Esse crédito, você tomar desde o começo, às vezes você não está usando tanto tal. Então, não é melhor você conseguir financiamento via boleto bancário? Ah, mas você está pagando mais alto o preço da mercadoria junto ao fornecedor. Mas ele vende mais alto para todo mundo também. Já está no nível de preços. O preço do crédito já está no sistema de preços. O sistema de preços brasileiro já absorveu o crédito. Então veja, os juros é alto no Brasil? É e não é. Porque ele já é o juros neutro da economia. Por isso que a política monetária brasileira é ineficiente. Por isso que para ela ser eficiente, ela tem que ser muito destrutiva. A dose tem que ser cavalar, tem que ser 15% ao ano. E com 15% ao ano para você continuar o comércio, o que as fábricas fazem? Elas financiam a produção das suas revendas. Isso gera uma série de distorções. Isso gera o abarateamento do crédito para algumas coisas. E isso gera também que é mais fácil eu ser Uber e refinanciar o custo de capital do cartão de crédito do que eu abrir uma fabriqueta. Então a estrutura de crédito no Brasil prejudica a produção industrial, a produção de ganho de capital. E facilita o comércio e a produção menos especializada. Porém, aí vocês vão dizer, Léo, mas se o crédito fosse muito mais alto na hora de vender, né, para você comprar pneus para colocar no seu carro, para você comprar uma geladeira, para você comprar uma viagem, esse tipo de coisa, ou comprar um celular, se o crédito fosse muito mais alto, as pessoas comprariam menos. Então as indústrias teriam dificuldade também na hora da revenda. Sim, concordo. Só que as indústrias poderiam exportar também, né? Aí você traria dinheiro de fora. Se elas tivessem um crédito mais barato, aí você não precisaria também deixar o dólar mais alto, justamente para ter competitividade artificial, né, do jeito que isso é no Brasil. Vejam que este problema dos juros é um problema para economistas. Os financistas nunca pensaram nesses problemas desta forma. Porque para eles o juro importante é o juro da Selic. A Selic não é um juro tão importante no Brasil a este ponto. Porque os juros do comércio é distinto dos juros da Selic. A taxa base de juros no Brasil não é taxa base. Ela é taxa teto. Porque existem juros muito mais baratos no Brasil. Dos quais o Brasil é dependente. Você quebraria o comércio se acabar o cartão de crédito. E a Febraban tentou levar essa discussão adiante, teve uma querela e acabou, porque você ia quebrar o comércio no Brasil. Você teve a limitação dos juros do cartão de crédito na inadimplência para 100%, algumas pessoas perderam o limite. Porque o cartão de crédito também é um juros muito liberal, porque você não tem garantia. E a execução do cartão de crédito também é muito complicada, quase não existe, porque o juros é abusivo também. Né? Então veja que essa discussão é uma discussão complicada. Tá? Os juros não é tão alto no Brasil assim. Os juros é distorcido, mas não é alto. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.